Fala, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá, bem-vindos ao canal Cacá Cigana do Oriente. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Como é que estão passando esses dias? Tudo bem aí com vocês? Dando sequência hoje na nossa Semana do Triângulo, a gente vai vir com as atitudes futuras dele em relação a você e dele em relação a outra, tá bom? Não esqueça de dar o seu like, deixar lá seu comentário. Para quem é novo aqui no canal, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Sempre tem alguém, né, um amigo, alguém que a gente conhece que precisa de uma orientação espiritual, precisa de um conselhinho da espiritualidade também, tá bom? Então eu trouxe nossos dois montinhos, o elefantinho amarelo, o elefantinho azul. Vá se conectando com a pessoa amada, pause o vídeo, escolha com calma. Traga o seu amado ou sua amada para a mesa. Consultas particulares, o link está aí na descrição do vídeo, tá bom? Quais são as atitudes futuras dele em relação a vocês e dele em relação a outra? Eu vou começar com o montinho 1, nosso elefantinho amarelo. Vai se conectando, trazendo seu amado ou sua amada para a mesa. Tchau, meu povo cigano, salve, salve. Mostra pra gente quais são as atitudes futuras dele ou dela em relação aos nossos consulentes que se conectaram com o montinho número 1. Quais as atitudes futuras dele em relação a você. Tchau, meu povo cigano, salve, salve. Cobra, os trevos, os jardins, a carta, os pássaros, a foice, o cachorro, o chicote, o buquê, o urso, a montanha, o caixão, vocês, os ratos e o sol. Deixa eu arrumar aqui. As atitudes futuras dele em relação a vocês, tá? A carta dos pássaros, tá, gente? Vem junto com a carta da carta, né? Duas cartas de comunicação, tá? Comunicação escrita e comunicação falada, tá? Aqui a tendência é de demorar um pouco mais para ver uma procura dele em relação a vocês em questão de diálogo, tá? De mensagens, ou dele realmente vir falar contigo, tá? Por quê? Justamente por causa da família, tá? Carta da árvore aqui vem no meio, né, nessas cartas de mensagens, tá? Então ele tá com bastante dificuldade em relação à família, tá? A carta da cobra, né, a carta das intrigas, né, da inveja, das falsidades, tá? Então provavelmente aqui a mulher deve estar em cima, tá? A outra deve estar em cima dele. Então hoje, nesse momento, ele tá com bastante dificuldade em entrar em comunicação de vocês, mas por causa da família, tá? Em relação à família mesmo, tá? Aqui a grande maioria a pessoa já tá desconfiada, tá? A outra já tá desconfiada que vocês existem, tá? Que vocês existem na vida dele, né? Então já houve discussões, já houve brigas, já houve discussões feias dele com a família por causa de vocês. Tá? Alguns casos estão adaptando a situação de vocês, tá? Se não houve, tá, gente, literalmente sobre vocês, tá? Essa pessoa desconfia, tá? Então, por isso que ele tá meio em off, tá? Justamente por isso, porque houve essa desconfiança, que ele talvez tivesse uma outra pessoa, então ele cortou a comunicação com vocês justamente para não dar pano pra manga, tá? Para essa pessoa não descobrir, tá? Passando bastante dificuldade nesse momento longe de vocês, tá? Porque eu vejo aqui que tem um sentimento, tem uma atração física muito grande entre vocês, tá? Tem muita sedução no relacionamento de vocês, e estar longe de vocês, afastados de vocês nesse momento, causa para ele grande dor, tá? A carta do cachorro com a carta do caixão e a carta dos trevos vem aí trazendo uma transformação, tá? Vem trazendo uma transformação em relação às atitudes dele em relação a vocês, tá?
todo esse marasmo, né, essa falta de atitude, falta de movimento, tá, na relação de vocês, isso vai ter uma mudança, vai ter uma transformação, tá? Vem uma transformação aí trazendo a felicidade para vocês, tá? Ele muito cansado, muito triste, muito chateado, tá querendo realmente te mandar uma mensagem, querendo falar contigo, tá? Mas tá em off por causa da família mesmo, tá? Aqui, muitos ciúmes existe, tá? Na relação de vocês. Pode ser tanto da tua parte quanto da parte dele, tá? Ou envolvendo realmente a família, né? Envolvendo a outra pessoa, tá? Então, por isso que ele deu uma afastada, tá? E ele vai continuar nessa condição que ele tá? Aqui ele vai dar um tempo ainda, não vai te procurar tão cedo, não vai te procurar tão rápido, mas tá muito chateado, tá muito triste, tá? Sente tua falta, tá com saudade, tem vontade de te ligar sim, tá? Não liga, não é porque ele não quer, tá? É realmente por uma questão familiar, tá? Uma questão da outra lá de estar observando, que a outra tá analisando, tá em cima, né? Aqui também tem um pouco de ego dele também, tá? Em relação ao relacionamento de vocês, mas ele vem falar assim, tá? Vai demorar um pouquinho, mas ele vem falar assim. Eu vejo aqui que a conversa de vocês vai ser uma conversa muito franca. A carta do Sol, ela vem iluminando todas as questões da vida de vocês, tá? Tanto de diálogo, quanto em relação aos ciúmes, relação de ego. Aqui os dois têm ego inflado, né? Tanto vocês quanto ele. Tem um ego bem inflado. É difícil ter realmente uma conversa franca, sincera e honesta, tá? Mas essa conversa vai acontecer. Quando essa conversa acontecer, todos esses obstáculos, essas dificuldades, esse sentimento de tristeza que tu tá sentindo nesse momento, tá? Esse sentimento de que as coisas não vão andar, que realmente encerrou, que é um caso encerrado, que tu tem que colocar uma pedra em cima disso, a carta do Sol vem clareando isso. E a carta da Foice vem cortando as brigas, os aborrecimentos, o ego, os ciúmes, a falta de confiança entre vocês, tá? Vai ser uma conversa muito boa, uma conversa muito franca. Ele tem sentimentos profundos, tem sentimentos raizados em relação a vocês, tá? E essa conversa vai vir, vai demorar um pouco, mas ela vem sim para trazer uma transformação nessa relação, tá? Então procura ser honesta, ser franca, ser sincera quando ele chegar para essa conversa, tá? Essa conversa vai ser uma conversa que vai trazer uma realização de sentimento para vocês, vai trazer de volta a felicidade, vai trazer de volta a harmonia, vai te tirar desse cansaço, dessa frustração que vocês têm em relação a esse relacionamento, tá? Que ambas as partes, tanto tu quanto ele, né, os dois cansados, exaustos, por não conseguir resolver essa situação de vocês, tá? Mas ele vai resolver, ele vai vir te procurar, vai ter uma conversa entre vocês, vai mandar uma mensagem, depois vai marcar um encontro, vocês vão se ver, vão se conversar, tá? Cuidado quando esse encontro acontecer, tá, gente? Cuidado quando houver essa conversa para que não haja egos inflados aqui, tá? A carta do Sol também fala muito de egocentrismo, tá? De ter o ego muito elevado, de achar que tá com razão sempre, toda a vida, tá? E às vezes, mesmo a gente estando com razão, é melhor a gente não ter, né? Sempre um dos dois lados tem que ceder para que uma relação vá para frente, para que realmente vocês colham a felicidade que vocês querem colher dessa relação, tá bom? Vamos ver as atitudes dele em relação à outra, tá? As atitudes futuras que ele vai ter em relação à outra. Quais as atitudes futuras em relação a outra pessoa? Opa, Tcharam, cigano, salve. Quais são as atitudes futuras em relação à outra? Os lírios, estrela, os peixes, a cruz, a criança, a casa, a raposa, a cobra, os trevos, os jardins, a carta, os pássaros, a foice, o cachorro e o chicote. Bom, aqui veio só confirmando, tá, gente? Realmente, ela tá desconfiada, tá? A carta da raposa que vem como ela, tá?
Então ela realmente está desconfiada. A carta dos pássaros aqui me mostra que já houve uma conversa entre eles, tá? Em relação a uma traição, tá? Então ele traindo, né? Ou ela descobriu realmente quem tu é, tá? Ou ela pegou alguma mensagem, ou ele deu a entender alguma coisa, pegou alguma conversa, tá? Pegou, de repente, até falou alguma coisa dormindo e ela pescou, tá? Porque essa mulher é uma pessoa extremamente inteligente, tá? Racional, inteligente, ela é uma pessoa que come pelas beiradas, tá? Ela fiscaliza, ela monitora ele o tempo inteiro, tá? Que é a carta da casa, né? Ela monitora muito o que ele faz, tá? Cuida tanto na casa quanto no trabalho. Ela fiscaliza ele, tá? Então, provavelmente, aqui só vem confirmando, tá? Que ele, todo esse fechamento dele, tá? Esse isolamento dele, essa falta de procura dele, realmente é em relação a ela, tá? Bastante brigas, tá? Alguns conflitos, ele vem tendo dentro da casa dele. Alguns casos por causa dos filhos, outros por causa da imaturidade dela, tá? Dela ou dele, tá? Muito preocupado, aborrecido também em relação ao trabalho, tá? Em relação ao dinheiro, querendo um novo acontecimento na vida dele em relação ao dinheiro. Aqui talvez procurando um novo emprego, né? Porque foi demitido. Ou realmente querendo fazer alguma coisa nova em relação a dinheiro, tá? Pensando na prosperidade financeira dele, tá? Também tá muito focado em relação ao dinheiro nesse momento, tá? Querendo as vitórias dele em relação ao dinheiro, tá? Carta dos pássaros, a foice, o cachorro e o chicote. Muita briga dentro da casa dele, tá? Muita briga, muita discussão, se sentindo traído, se sentindo inseguro, tá? Não tem diálogo, ele não consegue ter uma conversa franca e sincera com ela, não consegue expor os sentimentos dele, não consegue expor o que ele realmente está pensando dentro dele, tá? Ela não deixa, ela não aceita, ela não consegue ter um diálogo, tá? Diálogo começa, já vem briga, já vem discussão em cima, tá? Ele tá meio de saco cheio, tá, gente? Tá meio de saco cheio e ele vai ter uma conversa com ela sim, tá? Essa conversa vai expor traição, tá? Vai ter, assim, o assunto de traição, tá? Financeiro também, tá? Ele se sentindo muito roubado em relação ao financeiro dele, em relação ao dinheiro, porque aqui deve ser uma pessoa que gasta muito, tá? Gasta sem medida, é uma pessoa que não se preocupa com o futuro, não se preocupa com dinheiro, não se preocupa com nada, tá? Manipuladora, ela usa ele de tudo quanto é jeito que ela pode fazer, tá? Pra quem tem filho, ela manipula com os filhos. Pra quem não tem filho, ela manipula porque ela é uma pessoa mimada, insegura e infantil, tá? E aí junta com a imaturidade dele, que ele também não é uma pessoa muito madura, e aí acontece isso daí, tá? Carta da estrela, carta dos lírios, são duas cartas da espiritualidade, tá? E traz sim uma conversa entre os dois, tá? Aqui, gente, provavelmente vai ter um corte nessa relação, tá? Vai ter um corte nesse relacionamento, tá? Vai ter um corte nessa parceria deles de vida, tá? Vai ter um corte aqui. E ele vai conversar com ela, tá? Aqui, a carta das cartas pode ser até um divórcio chegando, tá? Questão de documento em relação ao divórcio realmente, tá? Pra quem é casado aqui, tá? Muita briga, muita discussão e ele quer dar um jeito nessa situação, tá? Tá muito preocupado em relação ao dinheiro, ele não tá afim da fiscalização dela, tá de saco cheio, tá querendo dar um corte em relação a isso, tá? Eu vejo ele como uma pessoa muito sincera, tá? Ele ou ela como uma pessoa muito sincera. Então, realmente, ele tá querendo conversar, tá? Sobre essa situação, realmente querendo pedir um afastamento, querendo se separar, mas essa pessoa manipula ele muito, tá? Manipula ele até em questão de família, pra quem não tem filho, tá? Coloca a família no meio da jogada, tá? Então, isso tá complicando bastante a vida dele. E fora o dinheiro, né? Mexe bastante com o emocional dele também, a questão financeira, tá? Mas aqui é a propensão futura, ele realmente tem uma conversa muito franca com ela, tá? Expor realmente que ele tem outra pessoa e que ele não quer mais essa relação, tá? Então, aqui vai demorar, vai demorar, tá, gente? Porque a carta dos peixes é uma carta de movimento, mas ela é uma carta de movimento muito... Ela não tem sincronização, tá? Né? Os peixes, eles não andam todos em linha reta, né? Então, ela é uma carta meio conturbada. Você dá um passo para trás, dá dois para frente, né? Então, vai demorar um pouquinho aqui,
tá? Mas a carta da espiritualidade vem assim trazendo uma conversa muito franca em relação aos dois, tá? E ele vai usar muito racional com essa pessoa, tá, gente? Ele vai usar muito racional com ela, tá? Se sente traído, se sente aborrecido, se sente chateado do lado dela, tá? Ele não tá feliz, não tá bem, tá? Não é porque ele não tá falando com vocês que ele tá vivendo as mil maravilhas com essa pessoa aqui, tá? Não tá, não. Tá? Então se preparem que notícias vão chegar em relação a essa pessoa aqui também pra vocês. Tá bom? Esse foi o montinho número 1 do elefantinho amarelo. Vamos pro montinho 2, o elefantinho azul. Quais as atitudes futuras dele em relação a você? Quais são as atitudes futuras que ele ou ela vai tomar em relação ao relacionamento de vocês? Outro Thiago Fogo Cigano. Os caminhos, as nuvens, o navio, a criança, os lírios, o buquê, o cavaleiro, os livros, o coração, a casa, a cegonha, o caixão, a lua, o cachorro e a raposa. As atitudes futuras em relação a vocês, tá, gente? Ele vem, tá? A carta do cavaleiro é uma carta de movimento rápido, tá? Então, para quem a grande maioria aqui que estava esperando há um tempão, essa situação agora vai começar a se resolver, tá? Vai sim começar a ter movimento na tua direção, tá? Ele analisou muito, estudou muito, pensou muito, tá? Teve que se afastar, né? Ele teve que passar esse período afastado em relação a vocês, para que ele analisasse todo esse sentimento que ele tem, a felicidade que ele sente quando tá perto de vocês, tá? A felicidade de sentimento que ele tem na relação de vocês, tá? Toda uma questão de equilíbrio entre o sentimental e o racional, tá? A cabeça dele, o raciocínio dele, né? A razão dele, tá? Pensou muito, muito e vai agora começar a se movimentar na direção desse sentimento, tá? A carta do cavaleiro tá virado pro coração, então ele começa a se movimentar em direção a esse sentimento que ele tem por vocês, tá? A carta do navio vem trazendo mudanças, tá? Mudanças nas dúvidas que ele tinha em qual caminho seguir, nas dúvidas que ele tinha se realmente ele estava disposto a ter um novo relacionamento, tá? Se ele estava disposto, para quem tem filhos aqui, tá? Abrir mão da convivência diária em relação aos filhos, tá? Apesar de ser uma pessoa sincera, tá? Uma pessoa companheira. Veja aqui que ele tem, para quem tem filhos, tá? Envolvidos nessa relação, ele tem um sentimento muito grande pelos filhos, tá? É amigo dos filhos, é uma pessoa que se envolve realmente com os filhos, tá? É um parceiro, um companheiro, um pai amigo, né? Ou uma mãe amiga, tá? Então isso causava muitas dúvidas na cabeça dele em qual caminho seguir, tá? E a carta do navio vem trazendo essa mudança, vem trazendo essa transformação em relação às dúvidas, tá? Ele analisou, ele pensou, né? A carta da lua, a carta dos pensamentos, então ele realmente pensou, talvez que se ele não estivesse se iludindo em relação a vocês, se esse relacionamento talvez não fosse uma ilusão da cabeça dele, tá? Se esse relacionamento talvez não fosse uma coisa que realmente deveria terminar, deveria sim encerrar, então todas essas dúvidas ele carrega dentro do pensamento dele, na cabeça dele, tá? E a carta do navio vem trazendo essa mudança de pensamento, vem clareando essas dúvidas que ele tinha tudo em relação a esse sentimento, tá? Ele usou muito a razão aqui, sim, uma pessoa que usou bastante o racional, analisou, pensou muito, tentou buscar um equilíbrio, tá? Entre a razão e o sentimento e finalmente ele tá conseguindo enxergar esse outro lado, tá? Então vem mudanças, tá? A carta da cegonha vem trazendo as novidades, vem trazendo a mudança, a carta do navio vem trazendo a mudança em relação a essas dúvidas e a carta do cavaleiro vem trazendo esse movimento, essa certeza, tá? Do sentimento que ele tem por vocês, tá? Carta dos caminhos, a carta do buquê, a carta da cegonha, trazendo a felicidade, mudanças, novidades na felicidade de vocês dois,
juntos nesse caminho, tá? As dúvidas que ele tinha de encerrar essa relação, de dar uma finalização nessa relação, carta do cavaleiro dissipando essas dúvidas, tá? Trazendo a certeza, o raciocínio, o estudo, a analogia, tá? A saudade que ele sente em relação a vocês dois juntos, tá? A carta do navio vem trazendo essa mudança de dúvidas para certezas, tá? Carta do cachorro, a carta do coração e a carta da criança, trazendo um novo momento para vocês, tá? Um novo sentimento, um sentimento de realização, um sentimento verdadeiro, de sinceridade, de parceria, de harmonia em relação a vocês dois, tá? Carta da raposa, a carta da casa e a carta dos lírios. A carta dos lírios é a carta da espiritualidade, trazendo o equilíbrio entre a razão e o sentimento dele por vocês, tá? Então aqui cartas muito positivas, ele vem, tá? Veja um novo recomeço nos caminhos de vocês. Apesar das dúvidas que tu também tem em relação a ele, vem um novo início aí para vocês dois juntos, tá bom? Vamos ver as atitudes futuras dele em relação à outra, tá? Dele em relação à outra. Quais são as atitudes futuras dele em relação à outra? Outro no povo cigano, salve. Quais as atitudes futuras dele em relação a outra pessoa? Caixão, a lua, o cachorro, a raposa, ele ou ela, o chicote, os ratos, a estrela, a chave, a montanha, foice, os pássaros, a árvore, o urso e os peixes. Bom, gente, ele vai se resolver, tá? A carta da chave vem junto com a carta da estrela, tá? A carta da espiritualidade maior, no centro do jogo, tá? Então ele vai sim se resolver, tá? Vai sim haver uma finalização nesse relacionamento dele com ela, tá? Ele pensou muito em relação a isso, pensou nesse final, pensou nesse encerramento, pensou muito com o racional também, tá? Em questão de botar o racional na frente do sentimento, tá? Analisou muito o fato da convivência deles, da parceria, da amizade que os dois têm, tá? Da convivência que eles têm de muito tempo. Ele analisou, pensou muito e ele agora tem a resposta, tá? Tem a solução sim. Ela é uma pessoa extremamente ciumenta, né? Ciumenta, possessiva. Isso fez com que ele resolvesse isso mais rápido também, tá? Tá cansado, tá exausto de tanta briga, de tanta discussão, não tem diálogo entre eles não conseguem conversar, tá? Tudo é uma grande dificuldade com ela, tá? Não tem diálogo entre os dois, eles não conseguem conversar. Então a carta da foice, o chicote e o caixão é finalização certo, tá? Aqui vai terminar muito mais rápido esse relacionamento aqui, tá? E um novo relacionamento entre vocês do que a turma lá do elefantinho amarelo, tá? Então, turma do azul vai ter esse encerramento, vai ter uma finalização, tá? Esse sentimento, essa convivência de possessividade e de tu estar presa numa situação que tu não consegue sair, isso aí vai ter um corte, tá? Todo esse obstáculo em conseguir resolver, porque ele não conseguia enxergar, né? Ele tava num ciclo vicioso, tava numa amarração viciosa, isso aí vai ter um corte, tá? A carta da estrela vem cortando isso, a espiritualidade vem cortando isso, trazendo para ele o discernimento, tá? Ele tem uma convivência com ela muito familiar, tá? Uma convivência realmente de parceria, tá? De muitos anos, tá? Que na maioria dos casos são relacionamentos de muito tempo, tá? Então existe toda uma confiança, toda uma parceria que os dois têm um em relação ao outro, tá? Mas ele vai resolver sim, tá? Ela não tem muitos ciúmes, é muito egoísta, tem muito ego, tá? E ele tá passando por um problema financeiro bastante grande, tá? Em relação a ela. Talvez por causa do ego dela também, pode ser uma pessoa que gasta muito, ou uma pessoa que dependa dele financeiramente, tá? Isso foi um dos motivos que fez ele usar muito o raciocínio e racionalizar muito em relação a essa situação
que ele vive com essa outra pessoa, tá? Que pode ser a questão financeira, dela depender financeiramente dele, ou da família depender financeiramente dele, né? Ele não conseguir resolver essa situação justamente por causa do financeiro. Mas ele encheu o saco, tá? Que eu vejo que ele encheu o saco e, vou resolver isso de uma vez e deu, quero ir atrás da minha felicidade, tá? Então é isso que vai acontecer. Ele vai conversar com ela, tá? Eles vão ter sim uma conversa em relação a essa separação, em relação a essa finalização, tá? Que vai envolver a família inteira, tá? Não vai ser uma conversa muito fácil, vai ser uma conversa difícil, porque ela vai tentar manipular o resultado dessa conversa aqui, mas eu vejo que ele tá bem resolvido, tá? Pode ser sim que demore um pouquinho, né? A questão dele conseguir se separar dela, mas ele vem muito rápido em relação a vocês, tá? Em relação ao sentimento de vocês dois, ele vem muito ligeiro. Tá bom, meus amores? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu comentário lá embaixo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau.